Bem, gente, uma ótima tarde a todos. Espero que estejam todos bem, exceto nossa coleguinha ali que estava um pouco adoentada, né? Mas eu torço que vocês estejam todos maravilhosamente bem para a gente aproveitar esses 30, 40 minutos dessa palestra aqui sobre o princípio da autorresponsabilidade. Como é o nome da escola? Escola Tobias Remígio Gomes. Eita, vamos de novo. Até se tivesse ensaiado não tinha saído tão bonito. Como é o nome da escola? Escola Tobias Remígio Gomes. Tobias Remígio Gomes. Pronto, essa é a escola que nós vamos dar essa palestra sobre o princípio da autorresponsabilidade. O que é que significa isso? Significa que nós somos responsáveis por todos os resultados da nossa vida. Quem aqui acredita que a nossa vida ela é destino ou nós escolhemos o caminho para onde a gente quer ir? Vocês acham que é destino? Quem acha que é destino que é a vida? Ou você acha que eu tenho o poder de conduzir a minha vida para onde eu quero ir? Então, a autorresponsabilidade, ela nos diz que nós temos a obrigação e o dever de planejar para onde eu quero ir. Que tipo de pessoa eu quero ser? Você tem que parar para planejar a sua vida. Que tipo de trabalho eu vou ter na vida? Qual é o perfil da pessoa que eu quero me casar com ela? E se você parar para analisar, hoje eu tenho 40 anos de idade e já cometi muitos erros na minha vida porque eu sempre, quando cheguei aos 30 anos, eu comecei a pensar que os meus 30 anos chegou de uma forma que eu não tinha planejado. As coisas estavam meio bagunçadas. E aí eu comecei a pensar o seguinte, poxa vida, eu não participei muito da chegada dos 30 anos, agora os 40 anos eu tenho que começar a pensar nele agora. E aí comecei entendendo essa responsabilidade que eu tenho com a minha própria vida. E aí comecei planejando algumas coisas. Aí decidi não ter mais filhos, que eu já tinha 3 filhos. Decidi que eu ia querer uma faculdade. Decidi que eu ia, o tipo de vida que eu gostaria de ter. O tipo de amigos que eu gostaria de ter. Quais os lugares que eu gostaria de conhecer. Então eu comecei planejando a minha vida. Eu estou falando isso para vocês porque hoje eu pago preços muito caros. Tem coisas que é muito penoso, é muito doloroso. O custo é muito penoso por coisas que muitas vezes eu me permiti fazer sem planejamento e deu errado. Então, acima de tudo, é uma chave que eu quero dar para vocês hoje. Para que você saia daqui com a consciência de que você é responsável pelo lugar que você vai estar amanhã. 99%, geralmente 1% são as fatalidades. A gente não tem controle de tudo. Existem muitas coisas na nossa vida que muda a nossa rota. É um vento muito forte que chega, nos tira do lugar, mas são poucas coisas. Eu acredito que mais de 90% das coisas nós temos o poder de escolher. Então você é o resultado das suas escolhas. Você se leva para o lugar que você quer chegar. E aí vamos lá. Então no mundo existe 2 grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que governam a sua vida e existem as pessoas que são governadas. O que é que significa isso? Eu também demorei um tempinho para entender isso. Então quanto mais cedo você aprender esse princípio, mais feliz você vai ser. Existem pessoas que elas só vão mudar se acontecer algum evento forte na vida delas. Ou ela vai perder um emprego, ou ela vai... Às vezes nós temos pessoas muito especiais na nossa vida. Existem pessoas que nós só vamos descobrir o quanto elas são especiais no dia que nós perdermos. Então não espere esse momento. Abra os seus olhos hoje e comece enxergando essas riquezas que tem ao seu redor. Porque as pessoas que constroem o futuro desejado são as pessoas que elas têm uma mente, ela abre a sua consciência para começar a enxergar certas coisas. E existem as pessoas que são levadas pelas circunstâncias. Então, que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser uma pessoa que governa as circunstâncias ou você quer ser uma pessoa governada pelas circunstâncias? É bom que você acorde hoje para as pessoas que você ama, para você chegar em casa e diga, mamãe, muito obrigado por tudo que a senhora faz por mim. Porque a sua mãe, além dela ter carregado você 9 meses no seu ventre, ela até hoje, se for preciso, ela dá a vida por você. Mas quantas vezes nós temos consciência da importância que é a nossa mãe, que é o nosso pai? Então você tem que ter esse controle. Você tem que controlar as circunstâncias. Eu controlo as circunstâncias da gratidão. Eu controlo as circunstâncias de reconhecer valores na minha vida. Eu controlo as circunstâncias de reconhecer riquezas na minha vida.
E aí eu vou contar a história de um rapaz que estava muito desgostoso na vida, ele estava muito depressivo, muito angustiado, e ele decidiu vender sua propriedade e ir embora. E aí ele chamou um amigo dele que é publicitário, que trabalhava em um jornal, e disse: olha, eu quero que você anuncie minha propriedade, porque eu estou muito cansado, eu estou muito estressado. E aí o amigo dele pegou e fez uma matéria da propriedade que ele possuía. E a matéria dizia assim, quando ele pegou o jornal que leu, estava escrito assim: vende-se uma propriedade onde você pode caminhar em gramas verdejantes, você pode respirar um ar puro, você pode ouvir o som dos pássaros, você pode respirar e você pode ter paz e tranquilidade em um ambiente onde você dorme ao som de águas. E quando ele começou a ver aquele, ele olhou e pensou assim: nossa, tudo isso aqui é meu. Quer dizer, foi preciso que alguém narrasse para ele a riqueza que ele tinha, porque ele não conseguia perceber. Então você precisa decidir a partir de hoje, ter consciência, aprender a desenvolver a sua inteligência para que você possa ser uma pessoa que controle as circunstâncias e não seja controlado por elas. Que tipo de pessoa eu quero ter? Você tem que responder isso hoje. Você tem quantos anos? 17 anos. Então o homem que você vai ser com 25, você precisa começar a pensar nele hoje. Poxa, que homem eu quero ser? Como é que a minha mãe, sabe o que foi que eu fiz com a minha própria vida? Eu comecei a botar ela num papel. Que tipo de homem eu quero ser daqui a 5 anos, 10 anos? Para eu estar aqui hoje, eu pensei nisso há muito tempo atrás. Para estar falando para vocês hoje, houve um planejamento. E nesse planejamento envolveu o quê? Estudar, ler bastante. Eu tenho uma média de ler, eu leio praticamente um livro de 360 páginas em aproximadamente 25 dias. Isso dá uma média de 17 páginas por dia, se você for fazer um cálculo preciso, para poder adquirir conhecimento. Então vamos parar para pensar, poxa, se para estar aqui eu tenho que ter um planejamento, porque se eu estivesse em casa deitado apenas pensando em ser um palestrante, em comunicar conhecimento, eu ia chegar aqui e eu ia dizer o que para você? Então você precisa parar hoje e dizer assim: que tipo de mulher eu quero ser? Que tipo de homem eu quero ser? Onde eu vou trabalhar? Qual vai ser as minhas amizades? E sabe o que era que eu fazia? Eu fechava os meus olhos assim, começava a visualizar tudo isso aqui. Eu fechava os meus olhos, eu me via palestrando, me via transmitindo conhecimento, porque eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida. E quando eu fui construir a minha vida, eu comecei a agregar valores. Eu disse: a partir de hoje eu não saio da minha casa mais na busca por dinheiro, apenas dinheiro. O dinheiro que eu for ganhar, ele tem que estar atribuído a um significado. Então isso foi uma construção. As coisas não vão acontecer aleatoriamente. Você não vai começar vivendo a sua vida e as coisas boas vão começar a chegar na sua vida. Não, você tem que antecipar as coisas boas. Existe um princípio bíblico que diz que tudo que um homem plantar, é isso que ele colherá. Então você pergunta assim: o que é que eu estou plantando na minha vida? O que é que eu estou plantando hoje? Para você ter saúde, você tem que plantar saúde. Tem tantas pessoas essa hora pedindo a Deus, dizendo assim: Deus, me dê saúde. E Ele está dizendo assim: nossa, eu te dei tanto, por que você não cuidou? Então, o tema dessa palestra é muito importante. O princípio da autorresponsabilidade. E muitas vezes, dentro dessa caminhada, nós temos muitos desejos, né? Eu acho que todo mundo aqui deseja ter... Quem é que deseja ter uma casa bem bonita? Quem deseja ter uma casa bem bonita? Quem é que deseja andar num carro bem lindo? As mulheres aqui, quem é que deseja ter um homem assim, maravilhoso, lindo, maravilhoso? Você passou a mão aí. Quais dos homens quer ter uma mulher linda, maravilhosa, carinhosa? Quem deseja aqui? Quem deseja? Só que, às vezes nós desejamos coisas, só que com o foco errado. As pessoas querem coisas, mas elas não querem pagar o preço da manutenção, desprezando os processos. É como você ir para uma luta sem preparo. Imagine, você vai enfrentar um lutador e você chega lá totalmente despreparado, pensando só no troféu e na medalha. Como é que vai ser isso? O que é que vai acontecer? Muito bem. Vai levar uma surra, muito bem. Então, o que é que significa isso? É que muitas vezes, para você tem que aprender uma coisa. Para você ter uma esposa, ela vai exigir manutenção. Eu digo porque eu tenho uma. A manutenção às vezes é um pouquinho cara, mas é bom.
Você vai exigir de você, sabe o quê? Às vezes, quantos e quantos de nós, quantas e quantas vezes eu ficava parado pensando assim, Deus, como eu queria, eu estou me sentindo tão sozinho, eu queria uma companhia para mim, eu queria alguém que pudesse compartilhar comigo os meus sonhos. Mas quando essa pessoa chegou, eu precisei de ter algumas habilidades para poder lidar com ela. Por quê? Porque seres humanos são falhos, seres humanos são imperfeitos, seres humanos eles acordam estressados. Nem sempre a gente vai acordar sorrindo, feliz, maravilhosamente bem. E nós precisamos ter consciência de que aquilo que eu quero vai exigir de mim habilidade para poder possuir aquilo que eu quero. Quantas e quantas pessoas desejam ter um carro? Mas poucos de nós nos preocupamos em fazer um curso de mecânica, não é isso? Às vezes eu já fiquei quebrado na estrada por conta de um cabo de uma bateria que saiu do lugar e eu fiquei com o carro apagado, tive que ligar para o mecânico e ele disse, rapaz, era só você ter aprendido o básico de eletricidade e ter visto que foi o cabo da bateria que folgou. Então veja, nós desejamos coisas, mas nós desprezamos a coisa mais importante, o processo. Olha só, eu no começo aqui eu perguntei para vocês, quem quer ter uma casa bonita, quem quer ter um carro bonito, quem quer ter uma esposa, quem quer ter um esposo maravilhoso, quem quer ter uma vida feliz. Só que isso tem um processo e esse aqui é o processo. Vocês estão no processo, jamais abra mão do processo. Porque muitas e muitas vezes nós queremos coisas que nós não somos capazes de lidar, nós não somos capazes de administrar. Eu tenho um dos maiores arrependimentos da minha vida hoje é ter um filho fora de um casamento. Mas por que isso aconteceu? Porque eu queria uma esposa, mas eu não desenvolvi a habilidade para tratá-la bem, para saber como ela funciona, para entender que ela é um ser humano. Então isso é autorresponsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu quero. Então eu acho desejo com foco errado. As pessoas querem coisas, mas elas não querem pagar o preço da manutenção, desprezando os processos. E aí eu vou logo adiantar uma coisa para vocês. Nada vem fácil. Você tem que aprender a ser uma pessoa. Eu vou dizer algo que eu apliquei na minha vida e que deu muito certo. Antigamente eu orava para Deus tirar os problemas da minha vida e eu descobri que quanto mais eu orava para eu não ter problemas, mais problemas eu tinha. Por quê? Porque problemas faz parte da existência. Então, ao invés de orar a Deus, pedir que Ele retire os problemas da minha vida, eu aprendi a conviver no meio de problemas. Porque os problemas são inevitáveis. No dia que você não tiver um problema na escola com um coleguinha, você vai ter um problema em casa, você vai ter um problema de chegar em casa e ver sua mãe triste com alguma coisa, você vai no centro da cidade, alguém vai xingar você, vai falar alguma coisa que você não gosta, alguém vai caluniar você, alguém vai falar alguma coisa, então nós estamos sempre rodeados de problemas. E aí o que é que acontece? Nos nossos ancestrais, o que eu tenho observado é que os meus avós, eles eram pessoas que não tinham comida muitas vezes. A minha avó, eu lembro que ela chegava, fazia aquele torreiro, num dia comia, e no outro dia ela guardava o óleo para poder comer o torreiro. No outro dia guardava o óleo para botar o óleo com gosto do torreiro em cima do feijão e da farinha, porque não tinha, nem sempre ela tinha 3 refeições por dia. Mas eu acredito que todos vocês aqui têm 3 refeições por dia ou até mais. Antigamente, os nossos idosos, eles adoeciam por falta de alimento. Hoje nós adoecemos porque comemos demais. Nós temos muitas facilidades, mas hoje, mesmo com tantas facilidades, nós estamos muito frágeis. Outro dia aqui morreu um jovem de 18 anos de idade que suicidou-se e eu fiquei revoltado. Eu disse, Senhor, eu não aceito. E uma das coisas que eu assumi como autorresponsabilidade foi isso. Foi que eu quero dar a minha contribuição e hoje eu digo isso a vocês aqui, do fundo da minha alma, eu não aceito olhar para jovens tão lindos, maravilhosos como vocês, com saúde, com pai, com mãe, com um futuro brilhante. Nós precisamos desenvolver essa autorresponsabilidade para nos construirmos como seres humanos fortes, porque a vida é cheia de nãos, a vida é cheia de contratempos. Muitas vezes você vai se apaixonar por uma menina e no outro dia ela vai dizer, você não quer você, vai trocar você para o seu coleguinha. Vai acontecer isso. Quantas e quantas vezes você vai bater numa porta de emprego e esse emprego vai estar fechada a porta, você não vai conseguir. Vai ter dias que você vai ter conta para pagar e não vai ter dinheiro para pagar. E aí você vai desistir? Já pensou se Zezé de Camargo tivesse desistido? Já pensou vamos imaginar, diga um nome aí de alguém que vocês acham famoso, que acha bem, diga um nome aí de alguém. Quem? Ele é o quê? Cantor da Estados Unidos. Pronto. Ele só alcançou o que ele alcançou por quê? Porque ele não desistiu. Ele venceu todos os obstáculos que a vida lhe impôs.
Eu vou dar um exemplo mais próximo aqui, Dejinho de Monteiro, um grande amigo. Eu cheguei na casa de Dejinho muitas vezes, em João Pessoa, ele tem só com um vale transporte no bolso e sair com uma caixa de CD para vender, para arrumar o dia da carne, para dar para os filhos comer. E no dia que ele morreu, que fizeram uma homenagem para ele aqui, Flávio José falou uma coisa brilhante. Flávio José disse assim: Dejinha foi um homem que venceu todas as batalhas que a vida e a música impôs na vida dele. Gente, não é fácil. Eu quero fazer um alerta para vocês aqui, não existe caminhos de facilidades. Nós não podemos ser tão manhosos, nós não podemos encarar a vida com tanta fragilidade, porque a vida, vou dar um pequeno exemplo para você entender. Se eu pegar uma enxada hoje e for capinar mato aqui, daqui a meia hora eu estou cheio de bolha na minha mão, minha mão vai estar cheia de bolha. Mas se eu fizer isso todos os dias e toda semana, o que é que vai acontecer com as minhas mãos? Ela vai ficar calejada, não é isso? Por quê? Porque o meu corpo vai entender que eu vou precisar fortalecer as minhas mãos para suportar esse impacto. Assim são as adversidades na sua vida. Todas as vezes que você enfrentar uma adversidade na sua vida, não pense em desistir. Você pensa assim, cara, essa adversidade hoje vai me deixar mais forte, porque eu vou aprender com ela e amanhã eu vou fazer melhor. É assim que todas essas pessoas que estão aqui, que são mais velhas do que você, chegaram até aqui, vencendo os obstáculos. E hoje o que eu vejo é uma geração tão frágil, a gente tem tudo e ao mesmo tempo parece que não tem nada. Nós temos tudo e ao mesmo tempo não temos nada. E aí eu vejo o Dejinho de Monteiro partiu, deixou a família estabilizada, 3 filhos maravilhosos, todos profissionais excelentíssimos no que fazem. Deixou uma casa belíssima para a esposa com sua estabilidade. Mas foi um homem que chegou lá na minha casa com um vale transporte no bolso, com uma caixa de CD para sair por cento para vender, para comprar o dia da carne. Mas ele não desistiu. E aí não importa de onde você veio, talvez você diga assim, mas para mim é difícil. Não é fácil para ninguém. Você acredita que hoje existem jovens morando em verdadeiras mansões, filhos de pais milionários que estão se suicidando agora, porque eles não conseguiram desenvolver essa força interior. E logo mais na frente eu vou mostrar algumas ferramentas para você desenvolver essa força interior, para que você não seja tão frágil diante dos obstáculos, porque eles virão com certeza. Eu já vou adiantar para vocês que muitos gigantes vão aparecer na vida de vocês. Mas se você não desistir, você vai vencer. E eu te garanto, o que seria de Davi sem Golias? Quando a gente lembra de Davi, a gente lembra de quem? De Golias. O que é que fez de Davi um vencedor? O que fez de Davi grande? O tamanho do gigante que ele enfrentou. Exatamente. Muito bem. A fé que ele tinha em Deus é uma das ferramentas que eu vou tocar nesse assunto, que você precisa ter, você precisa desenvolver. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza do que você não consegue ver. É o que eu falei antes. Isso aqui eu vi antes. Esse momento aqui eu vi antes. Eu chegava para minha esposa e dizia, não sei quando nem como, mas você vai me ver logo logo com o microfone na mão, transmitindo conhecimento e valores para as pessoas. É verdade ou não é? Sem saber como, quando e nem como. Então você nunca vai alcançar um lugar que a sua mente não alcançou primeiro. Então tenha sonhos. Nós fomos colocados aqui nessa terra apenas com céu, terra, água e mais nada. Hoje a gente tem um microfone, a gente tem internet, a gente tem avião. Antigamente dava uma paulada na cabeça de uma pessoa para ela apagar e fazer uma cirurgia. Hoje tem anestesia, né? Hoje a gente vai, eu fui para o Chile, dentro de 8 horas eu atravessei 2 países e estava aqui, cheguei em João Pessoa 3 horas da manhã, praticamente 8 horas, e meu Deus, como é que pode isso? 8 horas de viagem, eu saí de um país para outro estado, de outro estado para outro estado, e agora estou chegando na minha casa, 3 horas da manhã estava tomando café com a minha mãe em casa. Mas um dia alguém chegou e disse assim, um dia eu vou inventar algo que eu vou poder voar. Eu vou poder entrar dentro dela e vou poder voar nos céus com ela. Olha só que loucura. Imagina só. E nós precisamos de homens e mulheres com essa mesma capacidade. A capacidade de olhar para o futuro e enxergar um futuro de vitória. Nós acordamos pela manhã, o que é que você pensa? O que é que você tem pensado? O que é que você tem colocado na sua cabeça? O que é que você tem colocado dentro dos teus olhos? O que é que você assiste? As minhas redes sociais são todas selecionadas. Eu só sigo páginas que eu abro de manhã, o meu Instagram está lá uma mensagem. Deus é bom. Tenha fé que o amanhã vai ser melhor. Aí eu já me espelho. Eu não sento, ela às vezes, amor, vamos assistir um filme. Eu digo, não, esse filme vai me produzir o quê? Para passar 2 horas na frente de um filme, eu tenho que sair da frente dele instigado, energizado.
E aí, o que é que você tem assistido? O que é que você tem visto? O que é que você tem colocado dentro dos teus olhos? O que é que você tem conversado? O que é que você tem lido? Se eu pegar você e colocar... Aí eu vou dar um pequeno exemplo para você entender. Tem um homem que ele tinha 2 cachorros, um preto e um branco. E ele ganhava dinheiro apostando com esses cachorros. Aí, quando ele apostava no cachorro preto, o preto ganhava e o branco perdia. Aí, quando ele saía com os cachorros, que era um preto e um branco, quando ele queria que o branco ganhasse, aí ele apostava no branco e o preto perdia. Aí uma vez alguém perguntou para ele, mas rapaz, como é que tu consegue adivinhar qual é o cachorro que vai vencer a briga? Ele disse, é porque quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu dou comida a ele e deixo o branco com fome. Aí ele dizia, ó, aí quando ele saía, ele dizia, ó, quando eu quero que o branco ganhe, aí eu deixo o preto com fome e dou comida ao branco. E o que é que significa isso? Significa que aquilo que você alimentar vai se tornar mais forte. Você se alimenta do positivo ou do negativo? Eu não assisto TV, porque a programação da TV é algo tão trágico que muda só os personagens. É o marido que matou a mulher e depois se suicidou. É o assaltante que entrou no banco, fez não sei quanto de refém. Cara, você chega no final do dia, você está acabado. Eu não assisto TV. Eu tenho um livro dentro do carro, um livro dentro da minha bolsa, minha esposa pega a minha bolsa com raiva. Diz, amor, eu não sei como eu estou aguentando carregar tanto livro. Porque aonde eu estou aprendendo. Eu estou alimentando a minha alma. Para quê? Aí eu vou saber qual é o cachorro que vai vencer. É o cachorro da inteligência que eu estou alimentando. É o cachorro que vai me dar autoestima. É o cachorro que vai me dar ferramentas. Por exemplo, se um pedreiro chegar na sua casa e precisar fazer um serviço de encanamento, ele não vai conseguir fazer, porque para você fazer um serviço de encanamento, você precisa das ferramentas certas. Né? E às vezes o que faz com que os nossos problemas se tornem grandes problemas é que nós não temos as ferramentas certas. E aí essa ferramenta certa você tem que buscar autorresponsabilidade. Busque o conhecimento e busque a sabedoria. A palavra conhecimento ela é muito implicante porque o significado original dela significa luz. A palavra ignorância, o sentido original em grego significa trevas. Então quando eu tenho conhecimento, eu tenho luz. Quando eu sou ignorante, eu tenho trevas. O que é que significa trevas? Trevas quer dizer escuridão profunda. Aí hoje você para imaginar o porquê que nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não conseguem mais ser felizes, os casamentos não dão mais certo. As pessoas não conseguem, parece que a felicidade... Eu já me fiz essa pergunta, eu disse, Deus, onde é que está a felicidade? Tu nos largasses aqui e escondesses a chave da felicidade. Ele disse, não. É que a felicidade tem o seu caminho. Tem suas regras e suas leis. Você tem que aprender as regras da felicidade. Você tem que aprender as regras do sucesso. Tudo tem regras. Aí você acha que você vai viver a sua vida desregrada, sem hora para comer, sem hora para dormir, sem hora para fazer as coisas, e você acha que, olha, a natureza é muito sábia. Quando eu falar em conhecimento, eu vou automaticamente falar na palavra sabedoria, porque a palavra sabedoria significa a capacidade de usar o conhecimento na dosagem e no limite certo. Se você tem só o conhecimento, mas não tem a sabedoria, conhecimento aplicado de forma errada, na dosagem errada, vai gerar resultados errados. Então o que faz a diferença entre um remédio e um veneno é o quê? É o tamanho da dose. Se você aplicar um remédio forte demais, você vai morrer. Porque o mesmo remédio que cura é o mesmo remédio que mata, vai depender da dosagem. Então você precisa entender isso urgentemente. Quem quer ser feliz aqui? Mas quanto tempo você gasta entendendo como a felicidade funciona? Tá vendo? Outro dia um amigo meu chegou para mim e disse, você queria ganhar na loteria? Eu disse, queria. Você joga? Eu disse, não. Eu disse, pronto. Não vai ganhar nunca, não. Nós queremos... Muito bem. Como é que é? Olha aí a receita do sucesso. Tentativa. Muito bem. O comportamento dos animais no seu habitat natural, que eu fico estarrecido com a estratégia que os animais usam para sobreviver. Aí eu fico pensando, se animais conseguem ter tanta estratégia para sobreviver, imagine nós, seres humanos. Então eu quero que vocês tenham isso muito bem definido. Então olha só, a falta de autorresponsabilidade, ela vai gerar o que em vocês? Saúde debilitada, vai gerar pobreza, casamento infeliz, vida infeliz, amizades ruins,
Tudo isso é resultado da falta da autorresponsabilidade. Por quê? Porque você tem que definir algo muito importante na sua vida. Então, olha só, quais são as consequências da autorresponsabilidade? Você vai ter uma vida feliz, um casamento feliz, você vai ter saúde. E felicidade, gente, não é sinônimo de ausência de problemas, mas é capacidade de você viver no meio dos problemas e conseguir se blindar e mesmo assim ser feliz. Então, olha só, aqui nós encontramos uma das diferenças entre quem é vencedor e quem é perdedor. Tudo isso é fruto das nossas escolhas. Desenvolver a capacidade de fazê-la. Então você tem que cuidar para que você possa desenvolver a capacidade de fazer escolhas. Por quê? Porque nós somos os resultados das nossas escolhas. E vocês vão ver agora um testemunho vivo do resultado que é uma escolha certa e uma escolha errada. E o quanto a nossa autorresponsabilidade vai gerar bons ou ruins resultados na nossa vida. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de pré-diabetes. Essa pré-diabetes, ela estava em 110 e quando eu recebi esse diagnóstico, a minha esposa chegava para mim e falava: Ed, você tem que parar de comer algumas coisas. Você tem que parar de comer essas bolachas. Eu comia metade de um pacote de bolacha daquela de coco de leite depois do almoço com café. E ela dizia: Ed, você não pode estar fazendo isso não, que você já é pré-diabético. Olha só. E eu continuei comendo as mesmas coisas. Continuei fazendo as mesmas coisas. E aí, com 6 meses depois, eu comecei a sentir minha visão embaçada. Eu olhava para o rosto de vocês aqui, eu via tudo embaçado. Eu não conseguia mais ler as legendas dos filmes. E eu comecei indo no banheiro a noite toda. Eu urinava de 5 em 5 minutos praticamente. E aí, sentia muita fome. Eu comia 2 pães, estava comendo 5 pães, olhando para o saco, querendo comer o resto. Com uma fome que não... Eu disse: meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Que fome é essa? Indo no banheiro toda hora, cego, já ficando sem visão. Eu digo: meu amor, estou preocupado. Ela trabalhava no hospital nesse tempo. Quando eu cheguei lá, ela disse: vamos medir sua pressão. Minha pressão estava normal. E aí, ela disse: vou levar você na sala do médico. Quando o médico foi lá que mediu a minha glicemia, estava em 560. O normal é 90, 98. 560, ele disse: olha, daqui para cima a máquina nem registra mais. Nem registra mais. E aí que foi que ele disse: olha, a partir de agora, você vai para casa. Você vai ter que mudar todos os seus hábitos. Você vai ter que mudar toda a sua rotina. Você vai cortar açúcar da sua alimentação. Você vai ter que cortar carboidratos simples. Porque você já atingiu os olhos. O seu rim já está trabalhando forçado por causa do excesso de açúcar. E você vai muitas vezes no banheiro porque o rim está eliminando a quantidade de açúcar que tem circulando no sangue. O próximo órgão a ser atingido vai ser o coração. Porque o sangue açucarado ele fica pesado e o coração tem que bombear com mais força o sangue. Esse sangue com açúcar dentro, ele fere as veias, as artérias, podendo causar um infarto, um derrame, né? E você vai desenvolver impotência sexual. Aí você vai desenvolver esteatose hepática, que é gordura no fígado. E dentre outras coisas. Aí eu digo: meu Deus. Aí eu cheguei em casa e disse: pronto, então eu vou ser radical. Eu vou mudar todos os meus hábitos. E aí cortei açúcar da minha vida desde esse dia. Só que eu comecei a entrar em abstinência. Eu chorava. Eu ligava para minha esposa chorando, querendo comer as coisas. E ela dizia: não pode. Peraí que eu vou falar com o nutricionista aqui no hospital. E se acalme. E eu chorando. Tinha uma dor de cabeça que não tinha nada no mundo passava. Meu cérebro parecia que era esmagado. Por causa da abstinência do açúcar. Porque nós não fomos projetados para comer açúcar. O açúcar é um mal muito grande. Só que o que é que eu quero trazer esse exemplo para a nossa vida? É que a falta de responsabilidade com a minha saúde me levou a um quadro de doença. Se eu tivesse continuado a ser autorresponsável, irresponsável com a minha vida, hoje eu estaria com um rim danificado. E aí eu gravei um vídeo, coloquei no TikTok esse vídeo, já está com quase 100 mil visualizações. Deu mais de 1.300 compartilhamentos. E os comentários das pessoas é assim: nossa, rapaz, muito obrigado por ter compartilhado sua história conosco. Eu tenho também, sou pré-diabética, mas não consigo parar de comer as coisas. Aí o rapaz ontem comentou dizendo assim: olha, ontem eu perdi um amigo com 45 anos de idade por causa da diabetes. Então o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? É que a autorresponsabilidade, ela vai lhe trazer saúde. Ela vai trazer felicidade para você.
ela vai diminuir os danos na sua vida. Ela vai diminuir muitas sequelas na sua vida. Então você tem que ter essa consciência. E aí o que é que eu tive que fazer? Depois que eu desenvolvi a diabetes, eu tive que acionar o botão da autorresponsabilidade. E comecei a cuidar daquilo que eu comia. Já faz 3 anos que eu não tomo refrigerante, não tomo bebida alcoólica, eu não como açúcar, não adoço nada com açúcar. Aprendi a comer, tomar café. Já está no tempo, né? Tá. Eu tive que cortar todas essas coisas, aí comecei a me acostumar. Hoje eu tomo café puro, sem açúcar, sem nada. Vitamina de abacate no começo, nossa, eu disse, meu Deus, não tomo isso não. Hoje, se você colocar açúcar, estraga, para mim é abusado na minha boca. E eu comecei a descobrir o sabor dos alimentos. E aí eu quero dar um conselho muito sagrado para vocês. A maioria das coisas que nos destrói, elas nos destrói gostosamente. Porque tudo que causou a diabetes eram as coisas que eram gostosas e prazerosas de comer. Final de semana na minha casa era uma caixa de cerveja, uma não, 2, né? Era 2 caixas de cerveja e eu não sabia que aquilo que tem muito açúcar na cerveja. Eu comia pão, comia meio pacote de bolacha, quer dizer, essa irresponsabilidade me levou a danificar o meu corpo. E se eu não tivesse cuidado, eu ia reduzir em 30% a minha vida. Então cuidado com as coisas que são gostosas, que são prazerosas. E eu vou tocar num assunto aqui que é muito delicado e ao mesmo tempo muita responsabilidade, o sexo. Sexo é uma das coisas mais fantásticas que Deus criou na vida, porém é algo que é uma das maiores consequências se você usar da forma errada. Tenha autorresponsabilidade. Vocês mulheres, no dia que você decidir entregar o seu corpo para alguém, tenha essa responsabilidade de escolher alguém para amar, para viver, porque eu sei as consequências que é isso. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós comemos. Nós temos que ter responsabilidade com quem nós nos envolvemos. Nós temos que desenvolver a capacidade de medir o impacto das minhas decisões sobre a minha própria vida. Gente, tem coisas que eu pago hoje que eu digo, meu Deus, se eu soubesse que era tão amargo. Tão amargo. Meu filho, quando vem me visitar, que ele sai chorando, ele e eu. Que ele não quer ir embora. Porque ele não nasceu para viver longe do pai e da mãe. Ele nasceu para viver perto do pai e da mãe dele. E aí ele vai embora e fica eu e ele chorando. Gente, e eu não tenho como consertar isso mais. O que é que me cabe? Dizer a você, não faça. Vim aqui dizer a você hoje, tenha responsabilidade com tudo o que você fizer, para que você possa ter uma vida feliz. E lembre-se, tudo que você plantar, é isso que você vai ceifar. E aí eu quero dar as ferramentas finais para que vocês possam aplicar isso na sua vida. Primeira coisa, tenham fé, gente. Tenham fé, você acorde pela manhã, faça quadros mentais de sucesso na sua vida. Tenha gratidão pelas coisas boas que Deus te deu. Olhe para sua mãe, sabe, é tão bom, gente, ter a nossa mãe ainda viva. Quantas pessoas não tem mais a nossa mãe? A mãe é aquele ser que se preocupa, que cuida da gente, lava a nossa roupa, faz a nossa comida, liga para você, o menino já chegou. Quando a gente adoece, ela é capaz de dar a vida por nós. Valorize. Valorize as coisas boas da vida. Busque a espiritualidade. O que é a espiritualidade? Nós somos seres materiais e somos seres espirituais. O grande erro nosso é que nós nos dedicamos muito à matéria e esquecemos da espiritualidade. A espiritualidade é você receber o alimento da alma. Quando você come pão, você recebe o alimento do corpo. Quando você se espiritualiza, quando você busca em Deus os nutrientes para a sua vida, você está alimentando a sua alma. O que é que causa depressão nas pessoas hoje? É falta de alimento para a alma. Você sabia que morre 40 pessoas a cada 40... Morre uma pessoa a cada 40 minutos no mundo se suicidando porque elas não têm mais felicidade em viver? Pessoas rodeadas de coisas materiais, rodeadas de casas, de carros lindos. É muito bom desejar isso, mas não se engane. As coisas materiais não são suficientes para nos fazer felizes. Da mesma forma que coxinha e pastel não é suficiente para nutrir nosso corpo. Mata a nossa fome, mas não nutre o nosso corpo. E você precisa desenvolver fé. Você precisa desenvolver a capacidade de resolver problemas. Você tem que aprender que a vida não é fácil e que você tem que aprender, treinar para você alcançar o sucesso. E eu quero terminar a minha fala com essa palavra, treinar. Sim, antes de começar a gincana, eu estava falando com você e eu vou concluir essa fala com você. O homem que você vai ser amanhã, você tem que começar a plantar ele hoje. Você tem que decidir hoje e você tem que treinar muito isso. Você tem que treinar muito o homem que você quer ser.
Por quê? Vamos imaginar assim, eu decidi que eu não ia dar respostas grosseiras para as pessoas. E eu digo isso porque eu tenho isso lá em casa com minha mulher. E tem hora que dá vontade assim de... Aí eu respiro fundo e disse, não, mas eu disse que eu não ia dar resposta. Então veja o quanto é importante. Eu planejei antes. Não dar respostas grosseiras, não falar palavrão com ela. Não chamar nomes pejorativos com ela. Eu planejei isso antes. Então planeje em ser o ser humano que você quer ser e treine. A vida é treino. Os maiores jogadores do mundo, eles treinaram muito. As pessoas que têm sucesso nas empresas como empresários, elas treinaram muito. As pessoas que conseguiram o sucesso, as professoras que estão aqui hoje, elas treinaram muito para estar aqui. Então você não vai conseguir o sucesso sem treino. Você quer saber aonde uma pessoa vai chegar? Observe o quanto ela treina. Observe. Você olha para uma pessoa e veja o dia a dia dela, o quanto ela treina. Se você começar a treinar algo todos os dias, vai chegar uma hora que você vai fazer aquilo com tanta excelência que as pessoas vão ter coragem de te pagar caro por isso. As pessoas não pagam por aquilo que é comum, elas pagam por aquilo que é escasso. Por que você acha que Neymar hoje ele ganha em torno de 30 milhões de euros por mês, fora os contratos de publicidade? Eu já parei para me perguntar isso. Você sabe por quê? Porque Neymar ele é escasso. Você não encontra pessoas que fazem o que Neymar faz no campo com facilidade. Então você quer ter sucesso na vida, seja escasso. Você quer ter um homem especial na sua vida, seja escassa, não seja fácil. Você que uma vez minha mãe me deu uma resposta muito tremenda. Eu me envolvi com música há muito tempo, passei mais de 20 anos mexendo com música. E você sabe que música é complicada. Eu jovem, né? As meninas vão para show, termino do show, um monte de menina em cima, pedem para tirar foto, aquela coisa toda. E eu comecei a namorar com muita menina e minha mãe ficou sabendo que eu estava namorando muito nesse tempo. Aí ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim, eu não tive filho para ser prostituto. Até então eu pensava que prostituição era algo que era só aquelas mulheres, né, que vendem seu corpo. Não. Aí nesse dia ela me fez enxergar que eu estava tendo um comportamento de prostituição. E quando você tem um comportamento de prostituição, você quebra algumas regras na vida, que são as regras dos valores. E esses valores você tem que ter. Tenha valor. Não tenha preço, tenha valor. Sejam pessoas de valor. Porque só através dessas medidas, adotando os princípios dos campeões, das pessoas que venceram, que vocês vão poder chegar amanhã e dizer assim, poxa, valeu a pena. Eu cheguei aqui e valeu a pena, mas isso tem que começar hoje, tem que começar já. Então diga assim, eu vou começar hoje, diga. Ser autorresponsável pela minha vida. E eu vou conseguir gerar resultados extraordinários. Porque Deus é comigo. Que Deus abençoe vocês.